como é que foi esse processo que você começou a gerenciar a carreira de atletas? Hoje você gerencia a carreira do Cyborg e mais vários atletas, né, Vitão? E como é que foi esse processo? Quando você começou? Como é que foi essa Cara, mudança? eu acho o seguinte, eu sempre sonhei com um, um profissionalismo do jiu-jitsu, né? Com a profissionalização do atleta. E muita gente sempre argumentou assim, duas coisas. Primeiro, mas o jiu-jitsu não é um esporte profissional. É tudo muito amador, os eventos são amadores, tudo bem, mas quando essa coisa crescer, porque está crescendo e não para de crescer, pelo menos alguns atletas, com quem eu trabalhar, já vão estar prontos para profissionalização do esporte. Eu não posso esperar o mercado mudar para a gente mudar. Eu acho que se a gente tiver um passo na frente, igual no jiu-jitsu, se a gente tiver um passo na frente, a gente vai ter sempre essa vantagem competitiva. Então, eu enxerguei isso há algum tempo atrás e coloquei em prática há mais ou menos 3 anos e meio atrás. Comecei a trabalhar no gerenciamento da carreira de alguns atletas. Cyborg, Wagner, Rocha foram os primeiros. E a gente começou a trabalhar ali junto para ter uma orientação da carreira, o que vale a pena, o que não vale, como faz, qual é a melhor maneira. E eu mesmo fui aprendendo, fazendo, né? E estudando e vendo os caras que são os melhores gerenciadores de carreira, gerentes de carreira de outros esportes, né? Futebol, MMA, futebol americano, basquete, atores e atrizes. Eu fui vendo essas pessoas, como eles trabalham, como eles priorizam, quais são as atividades que eles priorizam para os seus artistas, né? Sejam marciais ou artistas de cinema, tal. Todos eles têm agente. Por que um Brad Pitt tem um agente? Aí eu fui ler por que ele tem um agente. Por que o Tom Brady, o melhor jogador de futebol americano, tem um agente? Por que ele precisa de um cara? Por que o Kamaru Usman tem um agente? Se for parar para pensar, realmente, o jiu-jitsu ele está profissionalizando agora, não existia isso. Mas a gente já está pronto. Exatamente. Entendeu? Não só está pronto, Vitor, mas eu acredito que, né, o trabalho que você trouxe um novo direcionamento para o jiu-jitsu, né? Porque essa época quando a gente começou a trabalhar, né, com isso aí, acho que foi uns 3, 4 anos atrás, né? Foi exatamente a mesma época que as equipes começaram a contratar, que teve muito, né? Como é que fala? Controversy. Muita controvérsia. Muita controvérsia sobre esse negócio de comprar atleta, chamar atleta para fazer parte, mas o que acontece? A grande maioria dos atletas não estão preparados para isso ainda. Os atletas ainda não sabem o valor que eles têm, não é? E quando o Vitão chegou com o mindset que ele tem, com a visão que ele tem, ele já começou a dar um direcionamento para aquele novo movimento que estava acontecendo no jiu-jitsu. E a gente estava ali sempre trocando ideia, tem muitas pessoas que estão dentro da Fight Sports o tempo todo, da nossa equipe, ou não, né? Que a gente, graças a Deus, a gente tem as portas abertas para todo mundo, e todo mundo tá lá o tempo todo. E desde o começo, eu acredito que, né, o direcionamento que foi dado pelo trabalho do Vitão, junto aos atletas e também junto aos eventos, né, que ele ajuda no card, montar os cards, ele ajuda, né, ele conhece todo mundo e faz esse negócio de movimentar os eventos, dando direcionamento também para os eventos, que é aquele jeito, né? Não só os eventos, os atletas precisam do profissionalismo, como também o evento do jeito de olhar para o esporte, para que a gente tenha um direcionamento novo quanto a isso também. Então, esse cara aqui, a visão dele com certeza já ajudou muito no direcionamento do jiu-jitsu. Todo mundo que tá em volta ali contribuindo, né, cara, trocando ideia, a gente tá sempre conversando, sempre trocando ideia, sempre aprendendo com o outro. Mas, o trabalho que o Vitor vem fazendo aí, com certeza, é de suma importância para o crescimento do esporte e vem sendo pelos últimos, pelo menos, 4 anos. Eu acho que agrega, eu tenho convicção de que agrega para todos os participantes Então ganha-ganha, né? do jiu-jitsu, né? Tanto os eventos, quanto as marcas patrocinadoras, os atletas, as plataformas como o BJJ Protect, como o Flow Grappling, como, né, todas as plataformas que transmitem o jiu-jitsu de alguma forma, que propagam o grappling. Então,
eu acho assim, eu não. Meu maior alvo é trazer o verdadeiro profissionalismo para dentro do jiu-jitsu, né? E sonho eu sonhava com o que está acontecendo hoje, né? A gente acabou de ler uma notícia aí essa semana de que 8 atletas de uma equipe acabaram de ser contratados por outra. E a gente conversou disso há anos atrás, lembra? A gente começou lá atrás falando, pô, vamos fazer uma camisa com um número como se fosse de jogador e tal, trazer. E fizemos, e você foi, né? A gente foi trabalhando e nós contratamos atletas, nós vimos outras equipes contratando atletas. E, por exemplo, esse movimento que aconteceu essa semana é mais um movimento em direção a esse profissionalismo. Ainda é uma coisa que ainda é incipiente? É uma exceção, ainda não é a regra. Mas já vai ser a regra. E a exceção vão ser os amadores. Entendeu? Mas está acontecendo muito rápido essa evolução, né? Se for parar para pensar, começou há 3 anos e meio esse trabalho, tudo que foi feito e o que você conseguiu colocar no mercado, contribuir para essa evolução, se for parar para pensar, é muito rápido. Eu acho que no jiu-jitsu, o que eu vejo no jiu-jitsu é que muito da evolução demorou muito para acontecer. Por exemplo, a Federação Internacional, ela tem 30 anos, né? Tem 29 anos. Ela começou em 94. Eu lutei o primeiro campeonato feito pela federação, foi o brasileiro de 94. Eu era faixa azul e tal, e eu via a federação nascer. Eu fazia minha carteirinha na garagem do Carlinhos Gracie, lá na Barra da Tijuca, né? Datilografada e tal. Eu era faixa azul junto com o Hélio. Não tem esse tempo todo, não. Não tem esse tempo todo, não. Mas eu vi isso tudo acontecer. E eu pude testemunhar o que é um cara que tem um sonho de verdade na minha frente. Em 96, eu estava sentado na mesma mesa que o mestre Carlinhos Gracie em Los Angeles, no primeiro Pan-Americano que eu fui lutar, eu era faixa roxa na época, e eu vi ele falando ali, em 96, ele falando assim, bicho, vai ter... A gente falou, por que o Pan-Americano veio para Los Angeles, que foi fazer o Pan-Americano em Los Angeles, sendo que 90% dos atletas são brasileiros? Por que não fez isso no Brasil? Ele falou, bicho, vai chegar um momento que vai ter campeonato em todos os continentes do mundo. Vai chegar um momento que vai ter 4 campeonatos em 4 países diferentes no mesmo fim de semana. Falei, meu irmão, esse cara é muito louco, bicho. Muito louco. Tão louco a ponto de abrir a federação na garagem da casa dele e botar uma porrada de atleta pra ir lá fazer. E a pesagem era na casa do cara. O cara comprometeu a saúde da família dele pelo sonho dele. E a reclamação de todo lado. Então, eu tenho uma admiração tão grande pelo mestre Carlinhos Gracie, pela visão e mais ainda pela paixão que ele empregou no sonho dele. Entendeu? E muita gente chamou ele de louco. Mas é quando começa a te chamar de louco que você fala, porra, tô no caminho certo. Entendeu? E o mestre Carlinhos visionário nessa época já. E tu arriscaria alguma coisa pra frente? O que tu imagina do jiu-jitsu, na tua visão, que tá acompanhando bem o mercado de cima, dos grandes eventos, das grandes equipes, né? Onde é que tu imagina que a gente vai chegar com o jiu-jitsu? Cara, o céu é o limite. O céu é o limite. Eu acho que o jiu-jitsu ele sempre teve essa conotação da arte marcial, da luta, porra, daquela coisa do samurai, daquela raiz, né? Da arte marcial, mas agora tem uma simbiose, tem um movimento que está trazendo um tanto da arte marcial juntando com um tanto do entretenimento. Que comercialmente falando, financeiramente falando, é ainda mais interessante, né? Que dá para você não apenas sobreviver do jiu-jitsu, como muitos de nós, né, passamos muito tempo da nossa vida sobrevivendo do jiu-jitsu, mas você pega, por exemplo, o Cyborg, ele não sobrevive do jiu-jitsu, ele vive com muita qualidade do jiu-jitsu. E tantos outros atletas que estão aí já na estrada e com esse viés de profissionalismo na carreira, já estão vivendo com qualidade do jiu-jitsu, sem ter que migrar para o MMA, sem ter que fazer nenhuma outra coisa. O cara só trabalha ele luta, ele treina, ele luta, ele faz seminário, ele tem a academia dele e tal. A evolução, como você está perguntando, é o atleta que não vai precisar nem ter academia.
que não vai... existe muito. Pois é, que não vai precisar nem fazer seminário. O cara vai ganhar muito bem por ser um atleta que faz o quê? Treina, come, dorme e compete. Entendeu? Representa, vai carregar as marcas que vão furar a bolha da comunidade de jiu-jitsu. Daqui a pouco você vai ver marcas que não participam da comunidade de jiu-jitsu entrando no jiu-jitsu, porque vão entender que aquele cenário tem um nicho, uma comunidade que pode consumir muito aquela marca. Então as primeiras marcas de fora da comunidade que entrarem vão estar na vanguarda disso aí. Então é essa a minha visão que eu tenho. É uma comunidade muito engajada, né? É uma comunidade, assim, é uma comunidade pequena, é um nicho realmente de mercado bem pequeno, mas eu sempre tive a visão de que eu prefiro ser o rei de um pequeno reino do que mais um numa cidade grande. Entendeu? Então, eu vejo essas marcas. Hoje a gente tem grandes marcas como Kings, Shoyu Row e outras marcas de kimono e da comunidade. Amanhã a gente vai ver Under Armour, Adidas, Nike entrando, né, O importante é a no consistência, mercado. né, Vitão? Em tudo na vida, meu amigo. Em tudo na vida. Não interessa o que você faz muito bem. Não interessa o que você faz todo dia com qualidade, entendeu? Ser consistente, pra mim, é a máxima minha, né? Que é a chave. É isso aí. Porque a galera quer muito fazer uma vez uma coisa muito bem feita, mas no dia seguinte não faz. Eu costumo dizer que os homens de sucesso fazem todo dia o que os fracassados fazem só de vez em quando.